E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e voltamos com o Falar Morgulhas, provavelmente o quadro de podcast mais popular aqui da oficina, para falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos, o primeiro episódio. E para bater esse papo aqui comigo está ela, Vit, de novo, Vit Queen. E aí, Vit, tudo bom? Já devem estar cansados de mim, né, gente? Teve Stranger Nada. Things, agora a gente volta pra Westeros com tudo. Que Teve o quê? delícia Teve estar o de quê? Porque volta. eu não me recordo. Eu Ah, sei que a não, gente não teve gravou nada, alguma não. coisa aí, mas A gente nem se fala desde a segunda temporada de House of the Dragon, né, faz Marcos? Foi tempo, tipo, não faz tempo. sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Mas é bom estar de volta a Westeros. Que delícia estar de volta nesse mundo que a gente tanto gosta. Maravilhoso. É uma sensaçãozinha de nostalgia muito boa, né? E, gente, antes da gente começar a falar do episódio em si, alguns recadinhos. Primeiro, serão podcasts semanais, assim como a gente sempre fez com House of the Dragon, né? Então vocês já estão acostumados com esse formato, vocês gostam, inclusive, desse formato. E também tem vídeos de primeiras impressões saindo lá no canal da oficina também do YouTube. A novidade dessa temporada do Falar Morgulhos é a imagem. Né? A gente começou a fazer esse podcast de One Piece, a gente fez com o de Stranger Things também, e a gente está fazendo aqui agora com o Falar Morgulhos e vamos fazer com todos os outros. Então, além de você poder ouvir no Spotify e tudo mais, também tem no YouTube. Dito tudo isso, a gente também tem que pontuar que não daremos spoilers dos livros. A gente vai falar o que foi mostrado no episódio, analisar detalhes que foram mostrados no episódio, leituras de personagens, nuances e tudo mais. Mas assim, coisas que o episódio não revelou, mas que a gente já sabe que a gente leu, a gente não vai falar. Então fiquem tranquilos em relação a tudo isso. Vit, eu quero saber aí de você, primeiramente em relação ao tom da série no geral. Você já esperava que seria. Porque assim, né, a showrunner da série já falou: gente, a gente não vai ter uma criança sendo empurrada do prédio no primeiro episódio, que é o que o Jaime faz com o Bran, mas deem uma chance, né? Porque realmente Cavaleiro dos Sete Reinos foge muito do que a gente estava acostumado a ver com Game of Thrones e com House of the Dragon. Que já chega botando uma porrada de dragão, conflito ali no ápice do Trono de Ferro. Então eu quero saber o que você achou dessa meio que diminuição da escala aí, né? Eu estou me sentindo adorável. Eu tava com medo. Eu tava com medo porque, poxa, a gente tá há tantos anos conhecendo, né, o que a gente diz que é o tom de Game of Thrones. A gente tá sempre muito ali enfiado no meio da nobreza. E aí a gente tá podendo ver o que acontece enquanto o Jogo dos Tronos não para, né? Porque o Jogo dos Tronos ele nunca para, independente se tem dragão vivo, se não tem dragão vivo, não interessa em qual época que nós estamos. Mas o povo sempre existe, o povo sempre está lá. E ver, estar junto, né, ali do povo nessa perspectiva que a gente destacou durante as temporadas de House of the Dragon, quando a gente tinha visões sobre a rotina ali do povo, quando a gente estava dentro da Baixada das Pulgas, e agora a gente acompanha, então, um ex-morador da Baixada das Pulgas, e isso acho que dá mais profundidade para o mundo de Game of Thrones, mais sabor, mais tom perro. E tô achando muito gostoso. E o tom, como você comentou, tipo, essa diferença de tom, essa comédia, né? Nos primeiros 10 minutos já fica muito claro que não é Game of Thrones. A própria série entrega isso pra gente. Não estamos no mesmo ritmo. Vocês vão ter expectativas que serão quebradas, literalmente, né? Então eu tô Exato. gostando bastante. Tô achando bem divertido. E nisso você está falando exatamente do momento que começa a tocar a trilha de Game of Thrones e é interrompido pelo Duncan simplesmente cagando. Assim, eu achei desnecessário. Eu olhei assim e falei, mano, isso é Eu tô meio desnecessário. Tá? Tipo assim, caralho. A primeira parte tá de cima, até beleza, porque você Dan entende o que tá taking a acontecendo. dump. Muito Mano, ruim, depois mano. eles mostram, velho. Eu falei, caralho, que é isso, mano? Pra que isso? Mas tudo bem, né? É uma outra coisa também, rapidinho, gente, que também muda em relação a Game of Thrones, é o tempo dos episódios. Esse episódio, o primeiro episódio, foi o mais longo da temporada. 42 minutos, não sei se soma os créditos ou não. Os próximos, ó, o episódio 2 vai ter 33, aí 31, 34, 37 e 31 de novo. São 6 episódios na primeira temporada. Nenhum daqui em diante vai passar de 40 minutos, vai chegar em 40 minutos. Por quê? Porque é um conflito menor. Né? Não é tipo, uma conspiração tão extravagante. É o torneio de Valfreixo. Ele chega para disputar o torneio de Valfreixo e é isso que a gente vai acompanhar na primeira temporada. Só que o ponto interessante também dessa série, que é o que a Vit falou, é que a gente ainda vai ver conflito político, a gente ainda vai ver intriga, a gente ainda vai ver muita coisa, só que a gente vai ver do ponto de vista de uma pessoa da Baixada das Pulgas. A gente não vai ver do ponto de vista da Daenerys, que é o trono, da Rhaenyra,
que tem o trono. A gente não vai ver do ponto de vista desses big players. A gente vai ver de alguém que tá chegando ali no meio como se tivesse totalmente perdido. Né? Então é muito bom porque esse episódio e todos os outros, eles vão nos dar detalhes do contexto de Westeros, do momento de Westeros, e aí vai ser uma coisa mais sutil, vai ser uma coisa a ser percebida, não vai ser algo escancarado que vai mover a trama, né? Então, até por isso essa série fica legal, porque a gente tem a trama principal do Duncan acontecendo, e de fundo a gente tem muita coisa do reino acontecendo também, só que não é escancarado, então a gente tem que pegar, tem que perceber. E a gente vai Ainda estar aqui assim é um para momento trazer também, né? histórico. Sim. E outra coisa, outra diferença que a gente estava acostumado com os episódios de domingo saírem um pouco mais cedo. Os episódios estão saindo meia-noite, então da madrugada de domingo para segunda. Então, valorizem o vídeo que o Marcos está postando nessa madrugada, porque ele está ficando acordado até muito tarde fazendo isso, gente. Porque realmente, assim, eu não sei nem que horas eu fui dormir, porque eu tava tomando nota. Aí eu fui assistir o vídeo da Carol Moreira, porque, né, não seria um Game of Thrones para mim sem assistir ou Carol Moreira ou Mikan. A Carol tá fazendo a cobertura dos episódios oficialmente, junto com o Michel Arouca. E, aliás, falando sobre o material base, a gente, né, como o Marcos falou, a gente não vai dar spoiler dos livros, mas para quem ainda não sabe direito de onde que veio, o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série de novelas, né, uma novela com contos, com 3 contos, e daí para quem não tem os livros, aqui tem uma das cópias que o Marcos já postou, inclusive na oficina, quando entrou em promoção lá na Amazon. E ele é Exato. uma edição maravilhosa. Ele tem, né, ilustrações, só que para quem quer mais ilustrações, esse aqui é um box de quadrinhos. Então vem as 3 edições em quadrinhos. É muito legal. Vocês também vão pegar todas as referências visuais assim da série, porque eu fiquei muito feliz. Eu vou mostrar só para quem tá assistindo aqui na imagem, porque, né, vai ter a gente tem em áudio também, mas é muito bonitinho a gente ver o É bem egg e bonitinho. ver como que eles colocaram a imagem bem certinha e, sabe, traduziram esse imaginário que já tá há muitos anos aqui nessa edição. Então, para quem quiser, né, agora ir atrás, vocês podem ter esse material central para vocês já saberem mais sobre as histórias de Dunkirk. Exatamente. E é bem bom de ler. Então, pra quem tá acostumado, por exemplo, a ler The Witcher, os primeiros 2 livros de The Witcher são contos do Geralt. E aqui são contos do Duncan. Ele não segue uma linha cronológica certinha de eventos, né? Ah, ele tá aqui, esse é o conto do Torneio de Valfrecho. Aí depois, pro próximo conto que vai ser da próxima temporada, já vai ter um salto temporal. Algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? E a série vai caminhando. E, de novo, o que é mais legal nesses 3 contos que tem nesse primeiro livro e que a gente vai ver nessas 3 temporadas é notar como conspirações crescem no reino do ponto de vista de uma pessoa alheia a tudo isso. Alheia não, porque isso influencia na vida de todo mundo, né? Mas uma pessoa que não tá ali conspirando de fato, né? As coisas só vão caindo meio que no colo dele, ele vai ouvindo falar aqui e ali, então é um ponto também bem positivo. E aí, eu quero saber o que você achou, Vit, da série já começar com o Sir Arlan ali morto, né? Igualzinho, tá igualzinho o livro, né? Em relação a tudo isso. E aí mostrando flashes da relação dos dois de novo nesse tom de comédia, né? Porque é bem engraçado também. Eu achei ótimo, porque com esses primeiros 10 minutos, 15 minutos, a gente consegue entender exatamente quem é o Dunk. A gente tem um corte ali de personalidade, que né, eu achei legal ele falando sozinho, meio que falando com os cavalos, mas falando sozinho, porque é os pensamentos que ele tem no livro, foi bem recortado, inclusive o discurso que ele faz ali pro Sir Arlan e etc. Mas é um recorte muito interessante, porque você vê ali como foi a infância dele e como ele idealizou muitas coisas, sempre com base no que o Sir Arlan ensinava para ele. E como ele vê, né, o que é o que é ser um cavaleiro. Que eu acho que é a grande pergunta que essa série vem para responder. O que é ser um cavaleiro? Porque o Dunk, ele tem essa ideia, com base no Sir Arlan, que acabou de falecer, e no que ele quer ser, a partir de agora, que ele fala, né? Ah, você, pare de estuprar. Tipo, o que ele tem essa idealização de honra, né? De o que é um cavaleiro que é correto, que tem valores e etc. E o Sir Arlan, por mais que ele não seja perfeito, e a gente vê que ele não é perfeito,
mas o Duncan vê razão nas coisas que ele fazia. Ah, então você só me batia quando eu merecia, menos aquela vez, porque não fui eu que roubei, foi o outro menino. Mas ele tem toda essa vivência de andanças, ele conhece muitas partes dos Sete Reinos através disso. E é interessante, a gente começa já com essa grande pergunta. Será, ele não é inocente, né? Tudo bem que teve uma mudança de idade, tanto do Dunk quanto do Egg. Eles estão um pouquinho mais velhos do que eles estariam no livro. Mas é como se ele estivesse entrando na faculdade, sabe? Ele tá entrando na Sim, faculdade e falando: Meu Deus, eu sou a única pessoa responsável por mim agora. Tipo, como é isso? Como que eu exatamente. vou fazer tudo sozinho? Então, esse começo ele é muito interessante. Eu gosto dele falando sozinho, eu gosto da hesitação dele. Eu gostei muito da atuação do Peter Clef. Eu e o Marcos somos amigos pessoais de Peter Clef, não sei se vocês sabem. Eu coloquei Tenho até a minha foto, a gente tem blusinha foto. pra ficar. Nós temos fotos com o Peter Clef na Comic Con, entendeu? Quando eu falei com a minha mãe, ela perguntou ao seu namorado, né, Vitória? Eu falei, ah, sim, meu namorado. Ele tá ótimo na estreia dele. Eu adorei ele como ator. Esse primeiro corte dele foi muito legal. Então, adorei essa introdução do que é o personagem do Dunk. Exatamente. E assim, gente, só pra dar um contexto também, essa série se passa entre House of the Dragon e Game of Thrones, arredondando ali 100 anos de cada, né? Então a gente tá pós a geração que a gente tá vendo em House of the Dragon, a gente não vai falar qual é a geração que ganha também, porque seria um spoiler da outra série. A gente passa, sei lá, umas 3 gerações e aí chega no rei atual, que é o rei Daeron II. O rei Daeron II, que ainda não apareceu nesse primeiro episódio, né? Mas, de novo, mesmo que não tenham mais dragões aqui, os Targaryen estão no comando. Os Targaryen, eles são a supremacia ainda assim, eles ainda são vistos como divindade. Os dragões não eram a única forma de poder que eles tinham, eles ainda têm essa supremacia aí em Westeros. Então, só para vocês terem um pouquinho de entendimento disso, né? E aí, logo depois que o Sir Arlan é enterrado, o Duncan pega as coisas dele, ele fica inventando desculpinhas para ele próprio para seguir como um cavaleiro, né? Ah, eu não vou colocar a espada aí porque ela ia enferrujar. Ah, eu poderia fazer não sei o que, eu poderia entrar ir para Porto Real para ser da guarda da cidade, mas e se eu fosse não sei o que lá, um cavaleiro, não sei o que. E eu poderia vender os cavalos e ter comida de um rei por 3 anos. Mas ele quer ser um cavaleiro e aí ele sai pra essa jornada. Tem um torneio em Valfresco aqui do lado, né? Então deixa eu ir pra lá. E aí ele começa, então é bom também a gente ver um personagem que tá começando a jornada sem ambição nenhuma. Tipo, o que eu vou fazer agora? Ele não tem uma conspiraçãozinha de, vou fazer isso aqui pra chegar no Trono de Ferro. Não, ele vai um dia depois do outro pra ver no que vai dar. Sabe, qualquer coisa pra ele é lucro agora, porque ele tava na Baixada das Pulgas. Ele cresceu lá como um bandidinho que ia ser morto em algum momento se a guarda da cidade tivesse um líder como o Daemon, por exemplo, que pegava ladrãozinho e cortava a mão do cara. Então, o Duncan, ele é um cara que tá aí a esmo. E assim, no momento que ele chega na estalagem pra comer, pra dormir, pra depois ir pra Valfrecho, a gente já tem pistas bem importantes de coisas que serão reveladas ao longo da série. Então ele entra lá, tem um moleque X e ele fala: cuida do meu cavalo aí. O moleque fala: beleza. Aí depois ele vai pra estalagem, a mulher fala: meu filho tá lá? Aí ele: seu filho tá lá. Pronto, indiscutível, filho da mulher. E aí, tem um cara dentro da estalagem que olha pra ele e fala: eu sonhei com você, fica longe de mim. Um bebaço ali, largado no meio de uma estalagem podre. A mulher bebe no mesmo copo que ela serve pro Duncan depois e tudo mais. Não é uma estalagem de reis, de príncipes, nada. É uma estalagem bem podre. Mas tem um maluco ali que sonhou com o Duncan. Ele nunca tinha visto o Duncan pela frente. O Duncan nunca tinha visto ele pela frente. Você vai olhar, é um bêbado. Mas quem é fã de Game of Thrones, de House of the Dragon, sabe que esses sonhos, eles não são sonhos qualquer. Eles não são sonhos de bêbados. Eles são sonhos específicos de uma família. Então, assim, isso aí não é uma coisa que só quem lê o livro já sabe. Se você conhece a mitologia desse universo, você sabe que pessoas que têm esse tipo de sonho são Targaryens. Se você vê o traço desse cara com esse cabelo, o loiro dele é diferente do da Rhaenyra, por exemplo, né? Mas aí a gente já tem um sangue Targaryen mais diluído. A gente tem Targaryens aqui nesse momento com cabelo preto, com barba preta. Assim como lá em House of the Dragon estava começando isso com o Jaehaerys, com o Lucerys. Então, isso daí foi transmitido, foi passado, né? E aí já deu pra perceber que do nada, largado, esse cara vai voltar depois, mas tinha um Targaryen ali no meio, né?
Você acha válido falar o nome dele ou não? Acho que não, também. Deixa mais pra frente, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que fica claro que ele é um Targaryen. A gente não, a gente volta nisso depois, porque ele com certeza, né? Ele vai voltar e a gente vai tocar nesse detalhe de quem é ele e por que que ele falou isso, o que que quer dizer e tudo mais. Mas a gente saca até porque nos Sete Reinos, né? A gente tá falando de pessoas que têm muito pouco dinheiro. E ele larga um dragão de ouro na mesa. A gente são apenas duas loiras que poderiam ter, né? Ou é Lannister ou é Targaryen, né? Tipo, loira com dinheiro. Então, esta É. loira com dinheiro, a gente podia fazer essa opção. E como o Marcos falou, a gente tem essa coisa na história dos sonhos, a gente tem a Helena, que tem os sonhos, então a gente pode fazer essa. Não é qualquer tipo de spoiler a gente falar esse educated guess, né? Esse palpite de que é um Targaryen ali, ele está perdido. E é muito interessante com o que o Marcos falou. Não tem dragões, o poder dos Targaryen eles ainda existem, mas vocês podem ter certeza que a gente, né, vê a época de House of the Dragon, você não ia ver a Rhaenyra ou qualquer pessoa da família da Rhaenyra indo se hospedar ou estar, né, próximo ali de uma estalagem, O Aegon. próximo de torneio. O Aegon segundo. Esse aí podia Ele seria essa estar. pessoa. O que é É. super do personagem dele, e a gente vê o porquê que é errado, porque ele é reconhecido, eles têm que usar capuz pra esconder quem eles são, pra eles não serem importunados. E nessa época já não importa muito. A gente vê ali a estalajadeira, tipo, liga pra ele não, tipo, deixa ele no canto dele. E a gente segue o baile, né? A gente vê ali então que a gente tá próximo de um torneio. O fato de Targaryens estarem presentes no torneio, que é o que eles falam, tipo, vai ter presença de príncipes e tudo mais, também é um reflexo do como está o poder, porque eles têm que marcar presença, eles têm que continuar sendo relevantes, eles têm que continuar sendo temidos, né, marcando seus nomes pela história. Então a gente tá mais ou menos nessa. É uma época de paz, né? É pós a rebelião, a segunda rebelião Pós-rebelião Blackfire, Blackfire, Mark. É Exato. Que, pós-Blackfire. aliás, é da onde veio o Sir Arlan. Ele lutou nas rebeliões Blackfire, foi inclusive no meio delas que ele perdeu o sobrinho, que era o escudeiro dele. O menino morre e aí ele pega o Dunk pra criar. E a gente tem até uma menção também de outro conflito, que é um dos reis abutres. Acho que mais pra frente, se a gente achar relevante, a gente pode trazer o que que era. Reis abutres não é uma pessoa, é mais um título. E que foi quando ele fala, ele tomou um bagulho, ele foi ferido, né, fazendo isso, não É sei a o quê. serviço Mas do é uma seu. época de, ok, o rei Daron está vivendo num momento sem grandes, né, massivos conflitos. Então a gente vê ali, por exemplo, essa realeza convivendo, essa perspectiva, eu achei super interessante a perspectiva da estalajadeira sobre o que são os torneios. Ela faz tipo, ai, foda-se, tipo, isso não muda a minha vida. A minha vida é aqui dentro, a minha vida é, tipo, é essa. Eu não tô nem aí pro que os nobres estão fazendo, né? Eu não dou a mínima e vocês aí não vão mudar o mundo. E ela fala, tipo, nunca vi um torneio mudar o preço dos ovos, que talvez lá no futuro a gente volte para discutir essa frase dela, que é muito, muito interessante, da perspectiva do povo e tudo mais. Isso daí a gente tem um pouquinho em House of the Dragon também, que eles chegam em um momento que eles falam que o povo vai ficar do lado de quem colocar a comida na mesa deles. Tipo, eles não têm que escolher entre Rhaenyra e Aegon, eles têm que escolher quem vai estar lá, tipo, ajudando eles a conseguir comida. Então, esse é o ponto de vista que a gente vai ver massivo nessa série aqui. É uma coisa que é refletida em outras produções, mas aqui a gente vai ver diretamente. E isso também do Targaryen que estava perdido aí no meio, eu acho interessante justamente porque é esse tipo de sutileza que as pessoas vão ter que pegar. Principalmente quem não leu nada e quem leu vai pegando no livro. Eles estão perto do lugar que vai ter um torneio importantíssimo que vai ter os príncipes. E aí tem um maluco perdido ali perto, na estalagem próxima desse lugar, que falou que tem um sonho, que tá com dinheiro pra caramba, que tem o cabelo amarelo, o cabelo loiro. Então, aí é ir ligando esse 2 mais 2 aí básico que é bem divertido de ir fazendo. Então, essa série vai fazer esse exercício várias vezes, né? Não só E com isso, o mas também negócio com do os conflitos, né? cavaleiro. Sim. O negócio do Cavaleiro Andante, eu peguei isso, eu vi isso um vídeo da Carol Moreira de antes da temporada, eu achei o máximo. Eu e Marcos, né, fazemos muito freelance, e é dessa questão, é um freelancer, né? O Cavaleiro Andante, ele não é um mercenário, ele não é pago, etc. Ele vai prestando um serviço, ele é PJ, né? Ela fala, é a diferença entre o PJ e o CLT. A Guarda Real, etc., são os
CLTs e o Dunk, no caso, é PJ. E vem daí a palavra freelancer, que era essas pessoas que emprestavam suas lanças. Eu achei isso muito da hora, tipo, essa origem do que é um cavaleiro andante que a gente entende por que que vem depois ser um problema para o Sir Arlan, né? Tipo, de o Dunk procurar pessoas que atestem a sua identidade. Só que como ele vai indo de um lugar para o outro, essa era a profissão do Sir Arlan, eles nunca ficaram num lugar só, não vai ter pessoas que vão, de fato, né, lembrar deles e poder ajudar ele nesse quesito. E essa é uma grande questão, né? Por que que ele está, né? Por que que ele dorme embaixo de árvore? Por que que ele não tem dinheiro para nada se ele é um cavaleiro? Porque a gente conecta cavaleiro com uma coisa, tipo, nobre e Jaime tal, muito da Lannister, hora. é. Jaime Lannister, aquela coisa, né? Super conhecido. E daí todo mundo, tipo, nunca ouviu falar de Sir Arlan, tipo. E ele é um cara que esteve em várias batalhas, só que ele é um cavaleiro freelancer, ele é PJ, então é por isso que ele tá É. nessa situação. Eles iam de porta em porta, de reino em reino, procurando serviço. Um rei que tá lá, tipo, ó, eu vou entrar numa treta, eu tenho 20 homens aqui, e são reinos pequenos, tá, gente? É conflito pequeno, não é conflito massivo. Eu tenho 20 homens aqui e o meu vizinho que tá pegando coisa da minha lagoa tem 30. Eu preciso pegar uns cavaleiros andantes. Aí o cara chega lá na porta dele e fala: ó, eu te dou comida, você dorme aqui e você luta pra mim. É basicamente isso que o Duncan faz. Às vezes ele acha um trampinho melhor, ele acha um cara que tá numa guerra maior, que foi o caso do Sir Arlan também, que tava ajudando aí é, os Dondarion, né? E então, tipo, e vai indo nessa. Quando o cara tá precisando de guerreiro e vem um cavaleiro andante, pega. Só que é muito difícil da pessoa saber quem é, né? Porque eu dei o exemplo aqui de 30, 40, mas tem guerras de 100, 200, 300. Quando é um cara, um cavaleiro que tem um traço muito marcante, por exemplo, se fosse o Duncan, era provável que as pessoas lembrassem, falar, puta, tem um cavaleiro aqui que tem mais de 2 metros de altura. Aí as pessoas vão lembrar. Putz, tem um cavaleiro andante que matou 50 caras. Aí os caras vão lembrar. Mas o Sir Arlan, isso aí também é bom a gente estipular. Ele era um cavaleiro comum. Ele não era um cavaleiro velho igual o Barstan Selmy, por exemplo. Tá ligado? Ele era bem do comum mesmo. Que deu sorte de sobreviver a várias batalhas. E de conseguir criar o Duncan desse jeito e sobrevivia ali no limite do aceitável, tá ligado? Não tinha uma casa, não tinha um grande cavalo, não tinha uma grande espada. Tanto que quando ele mostra a espada pro cara que tá fazendo a inscrição no torneio, o cara fala, isso com certeza é uma espada. Tipo, ele não fala, nossa, bela espada você tem aí, nossa, que espada, tipo, essa espada aí não devia estar com cara como você. Não, é uma espada, tá ligado? Então, não tem muito glamour assim. O Sir Arlan não é um herói que vai ser lembrado apenas pelo Sir Duncan, né? O Duncan, sim, a gente tá vendo a história aqui de um cara que é citado em Game of Thrones. Tá? De novo o Joffrey, né? É sempre o Joffrey que dá spoiler das paradas. Ele cita coisa de House of the Dragon e ele cita o Sir Duncan também em uma cena que ele tá com o Jaime Lannister ali. Então, assim, a gente tá A, vendo a a história velha de um ama cara que vai. também, logo no começo da primeira temporada. É, isso mesmo. A gente tá vendo a história de um cara que vai elevar o seu nível. Mas não é o caso desse começo. Então, assim, pra ele achar alguém que comprove que o Sir Arlan era um cavaleiro, puta que pariu, ele tá ferrado, mano. Ele tá ferrado. Que o Sir Arlan existiu, porque Tá. realmente, como ele chega ali é um baita de um migué, né? Tipo, Muito Miguel. eu era escudeiro do cara que me transformou em cavaleiro. Cadê esse cara? Ah, ele morreu. Acabou. Você tem Tinha testemunha? alguma Não, tava testemunha? chovendo. Tinha um passarinho. Né? Então, mano. E aí, Confia, fonte, Arial. e o cara que tá fazendo a inscrição, ele até se esforça um pouquinho pra ajudar, né? Ele fala, ó, só pega alguém que comprove que esse Sir Arlan é um cavaleiro. Tá, que ele existiu e pronto. Eu não quero saber mais nada. Tá ajudando. Mas mesmo assim, é difícil dele conseguir essa comprovação. Eu tô agora que eu nem lembro de como ele consegue entrar nessa porra desse torneio. Pelo livro aqui, Só porque o mas. cara é bonzinho. É É. interessante porque eu acho que muito da personagem, personalidade, de honra, etc., do Sir Island é justamente por causa de onde ele vem, porque é perto das terras fluviais. E o cara que recebe o Duncan, ele até fala isso, tipo, mano, tô zoando com você, você tá achando que você tá onde, né, nas terras fluviais? Porque a gente lembra das palavras da Catelyn, né, da casa dela, honra é uma delas, e é o que ferra muita coisa na vida dos Tully. Mas enfim, sem É. comentários sobre isso. É a questão da honra, é o de falar a verdade. O Duncan está indo contra os instintos dele, ele, tipo, falando meias verdades ou tentando passar ali no Miguel. Não é uma coisa que ele acha, por exemplo, que o Sir Arlan ia provar.
Ele até tenta se auto-justificar falando, ah, você falou pra mim que você queria que eu fosse cavaleiro. E ele lembra, É, né, a cena, é ele falando sozinho. Ele não tá, o cara não tá nem respondendo ele, mas ele se auto-justifica ali, né? E o cara, tipo, mano, a gente não tá, né? Vai lá, você quer participar? Participa, eu não tô nem aí, né? O cara, foi por pura sorte, realmente, que ele consegue entrar, né? Passar pelo funcionário aí da casa Ashford, que tá lá controlando o rolê do torneio. E é assim, tipo, no migué. O Dunk deve estar, tipo, é ruim pra ele, né? Tipo, ele fica com esse conflito, só que eu acho que também faz parte do personagem dele, ele percebendo que é assim que o mundo gira, né? Vamos dizer assim, com pequenas, sabe, tipo, às vezes você tem que dar uma mentira. Isso não quer dizer que você exato. seja menos, sabe, uma pessoa ruim. Eu acho que é meio que isso. E assim, a gente tem aqui uma demonstração de que ele, por exemplo, ele deve ser o cavaleiro mais pobre que tem no rolê, porque os cavaleiros, por mais humildes que eles sejam, eles têm cabana, eles têm uma tenda, pelo menos. Quando ele entra no acampamento, eu tô com a série passando aqui na minha frente, só pra caso eu tenha algum ponto pra lembrar. E ele tá bem no momento que ele tá no acampamento tentando falar com um dos caras ali que poderia comprovar que o Sir Arlan existiu. E tem várias cabanas pequenas, tem cabanas grandes. Tem, por exemplo, a cabana do Lionel Baratheon. Aí vai ser um bagulho gigante. Vai ter uma puta de uma festa, um banquete. Mas tem cabaninha. E ele tem que achar uma árvore para se proteger da chuva enquanto ele dorme. Esse é um ponto que volta no final do episódio com um momento bem interessante do Egg. Mas por aqui é o máximo que ele pode fazer, tá ligado? Eu não tenho nem uma cabana, eu tenho 3 cavalos, as minhas roupas, a minha espada e o meu escudo. E aí a gente também entende como que ele pode começar essa vida e melhorar nessa vida, porque o maluco que faz a inscrição, ele fala pra ele, você tá ligado que se você perder, você vai dar suas coisas pro cara que derrotar você. Se você ganhar, você pega as coisas do cara. E se você perder, você tem que pagar pra ele pra pegar suas coisas de volta. Você tem esse dinheiro? Ele, não tenho. Ou seja, é tudo ou nada. Ele tem que pelo menos ganhar uma. É tipo Velozes e Furiosos, gente. É o racha É, valendo é, carro no Velozes e Furiosos. Você tem que se garantir, entendeu? Porque perfeito, senão você vai, perfeito. vai perder seu carro. É isso. O Brian chega lá, aposta o Grandes, carro grandes dele no. referências, tipo. Essa foi maravilhosa. O Brian chega com um carro só, não tem mais porra nenhuma, aposta com o Dom. É isso. Perdeu o carro, filho, você vai voltar a pé. Não é que você tem 3 carros lá pra você. E aí o Duncan tá exatamente nessa mesma situação, né? Ele não tem nem comida, ele vai se virando, ele vai. Se ele tivesse que pescar alguma coisa, ele pesca. Só que a sorte dele é que um dos Fossoway ali vai com a cara dele e joga ele dentro da barraca dos Baratheon e ele curte ali um banquete. Mas o cara tá indo no que aparecer pra frente. Isso que é legal também, porque as coisas vão caindo meio que no colo dele. Só que ele vai se fudendo muito também pra ir alcançando tudo que ele quer, né? Ele não tem nenhuma aspiração à grandeza, ele não sonha em ser um cavaleiro da guarda real, nem nada do tipo. Ele só quer sobreviver com uma vida cada vez mais digna, cada vez mais confortável, e ele vai, tipo, ter que sangrar pra isso, literalmente, né? Exato. Você falou sobre a armadura dele, antes da gente ir direto pro torneio, tem um momento em que ele conhece, né, de fato, o Egg, quando ele sai da estalagem, e ele volta ali pra pegar os cavalos, que ele fala, beleza, já comi, já, né, tô alimentado, vou pegar minhas coisas, e ele flagra ali o Egg fingindo ser cavaleiro em cima de um dos cavalos, que ele fala que é o cavalo de guerra, e que pode ser perigoso, e ele fala que ele vai bater no É, menino. Eu acho ótimo que ele absorveu tudo do Sir Arlan, ele fala, eu vou bater em você, hein? Tipo, você não pode fazer isso. Aí ele dá uma lição de moral e a gente vê ali um sinal, vários sinais de que a gente tem que prestar atenção no Egg. Primeiro que ele saca ali, o Sir Duncan fala, tipo, não, porque eu sou um cavaleiro. Aí ele fala, mas seu cinto é de corda. Tipo, ele já tem ali um conhecimento. Aí, bem né, a gente pode afiado. falar, ai, porque ele é filho da dona da estalagem, ele deve manjar e não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente vê que ele chama o Duncan de My Lord. E eu vou deixar só esse recorte aqui. E mais pra frente a gente volta nisso e a gente pode voltar. Mas pra quem já assistiu Game of Thrones sabe que o chamar de My Lord tem umas referências aí que a gente já viu acontecendo especificamente envolvendo Arya Stark. E daí, quando avançar um pouco mais, a gente pode voltar nessa referência, né, Marcos? E o Não, Egg, que menino excelente. muito foda. O Ansel, como é que é o nome dele? Ansel? Qual que é o nome É. dele? Meu Deus, fugiu.
É É alguma coisa Ansel. Não, Ansel acho que Sol, né? o segundo nome dele é Ansel. O primeiro, o segundo, é Dexter Peraí, Ansel deixa eu. Sol. Dexter Ansel Sol. Dex, É isso. isso. Ele é muito carismático, Que mano. criança incrível! Mano, eu fiquei impressionada com ele, porque uma coisa é a gente ver os recortes do trailer, né? Tipo, a gente já tinha, a gente viu o Dexter na nossa frente, o jeito que ele fala, que ele se apresenta, que ele participa de entrevista já é muito impressionante. Porque ele começou a gravar, eu acho que ele tinha 9 anos. E, gente, é uma criancinha, Tem que sabe? gravar Eu logo, que tava essas comendo crianças terra quando crescem eu tinha muito 9 anos. rápido. Tem que gravar logo, mano. Exato. E eles já estão gravando a segunda temporada. Eles já estão em plenas E a gente produções. viu Quando ele eles na saíram da CCXP Comic e ele Con. nem tava tão grande. Ele nem tava tão grande, tá suave ainda. Exato. Eu acho que vai ficar ótimo. Eles deram, né? Eles deram essa notícia na Comic Con porque ele tava careca de novo. E eles falou: não, a gente vai sair daqui do Brasil, a gente dá uma pingada em casa e a gente já vai voltar pra gravar. Então eles já estão gravando a segunda temporada. E ele é muito bom. O personagem do Egg é muito carismático de primeira, né? A gente já vê que ele é super ácido, ele é engraçado, ele é super seguro de si. O Duncan marreta ele de pergunta e ele vai, assim, você cuida do Tudo meu na ponta cavalo da se eu língua. quiser. Uhum. Tipo, ele é muito preparado para o mundo, o que é raro a gente ver, né, das crianças, mas, né, a gente fica de olho para ver como é que esse personagem vai se desenvolver. Quando ele aparece lá de novo, ele, tipo, sim, eu já resolvi todas as suas coisas, quase que chama o Dante de seu inútil, né, que você não sabe fazer nada. Cadê É. a sua barraca, como o Marcos falou? Tipo, olha, eu teria montado sua barraca, mas você não tem uma, seu pobre. Uhum. Tipo, é muito legal os diálogos entre eles e a dinâmica, né, a química entre o Peter e o Dexter, dá pra sentir logo nesse começo. É excelente, eu tô adorando ver ele, inclusive torço, né, que a carreira do Dexter, tipo, cresça muito a partir daí, porque é sempre gostoso quando a gente vê uma criança talentosa, né, crescendo assim, tipo, da gente ver diante dos nossos olhos e falar, meu Deus, talento puro. Adoro, adorei ele. Exato. A caracterização tá ótima. E a gente também tem uma última pista antes do Dunk vazar pra ir ali no pro torneio, que ele deixa uma moedinha pelos serviços, né, do Egg, por ter cuidado dos cavalos, entre aspas, muitas aspas. E a gente vê que é o mesmo tipo de moeda que tá no cabo da espada que ele tem do Sir Arland, que ele apresenta. A espada tem essa. É um penny, né? Eu acho que é isso, porque eu acho que, que eles usam. Aí eu tô tirando da minha cabeça por causa do Sir Arland ser de Penny Tree. E daí eu acho que é o Penny por causa de Penny Tree, mas eu não sei. É uma Mas ele joga a decoraçãozinha. moeda pro Egg e o Egg, tipo, É. E não assim, dá a mínima. Ele não dá a mínima. isso que você falou, primeiro, o Egg e a Aryazinha da primeira temporada de Game of Thrones, eles iam se dar muito bem. Porque quando você vê o Egg em cima Sim. do cavalo com a arma, com o capacete, é igualzinho a Arya no primeiro episódio. Que o Ned tá lá parado esperando um Robert e ele fala, Sim. cadê a Arya? E ela chega com o capacete e ele, mano, tira essa porra. É igualzinho, muito bom. E o que você falou lá Nossa, é verdade, da. eu não tinha lembrado disso. Mano, é muito bom. Eu falei, nossa, eles iam se dar muito bem. E o que você falou do My Lord, pode falar, porque assim, isso não é spoiler, isso é uma coisa que se repara, porque eles deixaram isso nítido no diálogo de Game of Thrones. Com a Arya e o Tywin Lannister, né? Então pode falar aí, porque é O uma coisa Tywin. que você repara. Você repararia se não tivesse lido o livro. Entendeu? Então pode falar. É verdade. Então, ok. Então, quando a Arya está se disfarçando de copeira, ela tá fingindo ainda que ela é um menino, né? Sério, o Uhum. Arya, né? O personagem dela. Quando ela tá. O pessoal dela foi. Como é que chama? Capturado, e daí ela tá ali servindo de copeira pro Tywin. Eles estão em Harrenhal? Estão em Não Harrenhal. lembro. Acho que Estão em sim. Harrenhal. Acho que era em Harrenhal. E ela tá servindo ali, ela, tipo, interage o que ela precisa interagir. Quando as pessoas saem da sala, o Tywin vira assim, tipo, você não tá me enganando, não, viu? Tipo, primeiramente, eu sei que você é uma menina. E segundamente, eu sei que você não é pobre, não. Porque se você quer fingir que você é pobre, você tem que falar my lord e não my lord. Porque nenhuma menina pobre, né? Nenhum pobre, esses pobres, né? Tywin Lannister, tipo, pobretões, ia falar my lord. Elas não aprendem assim, elas não falam desse jeito. Então, você está fingindo, né? O que você tá fazendo aqui? Ela
Aí ela conta uma segunda história, aí ela usa até um conhecimento que o Duncan tem, que ele fala, eu não sei ler direito, né? Nunca aprendi muito a ler direito, mas o Sir Alan me ensinou a reconhecer os sigilos. E é uma educação que a gente vê que as crianças Stark receberam também, é uma coisa bem básica, de eles saberem os sigilos, as palavras e tudo mais, as cidades da onde são tacadas as coisas. Ela conta outra história falando que ela é filha de não sei quem, de um pequeno lord lá, e é por isso que ela conseguia falar daquele jeito. Mas a gente vê que o Egg, por mais que o Duncan esteja ali achando que ele é filho da moça da estalagem, ele não é filho da moça da estalagem, porque a moça tá achando, né? O filho dela realmente deve ter ido lá pro torneio, coitada, né? O filho dela deixou Uhum. ela trabalhando sozinha. E a gente vê ali que o Egg, então, tem origens mais nobres do que ele aparenta, do que ele tá projetando ter. Ele tá ali com uma roupinha bem simples e tudo mais. Mas, primeiramente, também, ele tá muito limpinho. Gente, a limpeza dele, o brilhante da carequinha dele também é um indício de que a história que ele tá contando tem mais camadas. Então, esse é a Aham. análise que a gente tá dando aqui pra vocês. E assim, também dá pra fazer porque eu estou assistindo a série com meu pai e meu pai leu, meu irmão não. E aí depois ainda tem um diálogo do Duncan com o Egg que o Duncan fala, eu vou contar pra sua mãe, que quando ele ainda tava achando que ele é filho da estaleira. Aí o Egg fala, você vai ter que ir lá pra Porto Real. E aí o Duncan, você é de Baixada das Pulgas? Você é da Baixada das Pulgas? Tipo assim, eu achei um igual a mim. Aí o Egg, não. E morreu aí. Morreu aí. Não, Nesse momento, a gente tava assistindo, meu irmão não leu o livro, meu irmão fez assim, ele é nobre. E pronto. Então, assim, até esse status é um status que, assim, até esse ponto é um ponto que como é que é? Interpretado. É uma coisa que você pega no ar, realmente não é spoiler de nada, porque a gente já sabe o contexto. Não. Meu irmão que não leu porra nenhuma desse livro, olhou e falou, ele é um nobre. Porque ele fala assim, eu sou de Porto Real, mas eu não sou da Baixada das Pulgas. E a gente tá vendo que é um moleque muito bem educado, muito bem articulado. Já dá pra pegar nesse ponto, a gente fala para muito por bem. aí. Né? Além disso, a gente não vai agora, quando a série for avançando, a gente vai avançando. Agora, a gente tem outros pontos interessantes. Aqui tem uma referência que a Viti que pegou até, que é na hora do teatro. Primeiro que o dragão é extremamente bem feito. Quando eu vi no trailer, é relance, acho que tem 2 segundos a cena, nem isso. Falei, tá porra, não tem dragão nessa época. E aí você vai ver, é a peça que a Tancelli tá fazendo. Tancelli é alta demais. E um dragão, assim, extremamente fidedigno, né? Os movimentos dele, o fogo, tudo muito bem feito. Meu irmão até falou, pô, nessa época não tinha como os caras fazerem um bagulho desse. E aí eu dei o meu contra-argumento foi bem do básico. Pô, mas os caras fizeram as pirâmides antigamente. Então, tipo, tá ligado? Então eles teriam como fazer um Em dragão Westeros. assim. É. E, e isso, né, Vit? Ela tá contando uma história de um cavaleiro que se aproximou do dragão usando um escudo polido como se fosse um espelho. E isso aí tem na história de Westeros mesmo. Exato, a gente tem duas opções, basicamente, porque a gente tem uma menção em outro trecho logo desse começo, assim, do livro, do Cavaleiro Andante, o Duncan tá pensando sobre, ai, será que algum dia eu vou ser como uma das lendas? Que eu não acho. Ele fala assim, tipo Florent, mas só ele que não era nobre, porque os outros tinham título. Ele fala de lendas de outras épocas. Mas não é nesse mesmo momento do teatro, apesar de ter tá mencionado agora no começo. E aí eu mandei pro Marcos, porque eu falei, eu prestei atenção, e na minha cabeça, inclusive, eu tinha pensado, nossa, parece a história do. Eu lembrei do canibal. Em primeiro começo, que, tipo, na minha cabeça tinha tido esse negócio de espelho com o canibal, que é um dos dragões da época da Rhaenyra, de quando ela tava procurando dragões lá na Pedra do Dragão. E não é um dragão que a gente viu até o momento e tal. Mas não era nada disso. Eu fui pesquisar e daí a gente tem essas duas variações. O primeiro, que é essa lenda mais antiga, que é o Serwyn do Escudo de Espelho, que é uma figura legendária da Era de Heróis. Tinha um dragão chamado Urax, e ele precisava salvar a princesa Daerissa de gigantes. E daí ele mata esse dragão se aproximando dele atrás de um escudo que ele poliu, né? Fez tipo, passou bastante produto ali, passou Bombril, passou Sif, passou Mister Músculo
para deixar a superfície reflexiva. E daí o dragão só via ele mesmo. E aí ele conseguiu matar o dragão dessa maneira, porque o dragão não viu ele chegando. O recorte de informação que a gente pode dar, que não é spoiler de nada, mas que a gente vai ver Targaryens de cabelo mais escuro, até porque entraram Dornesas por casamento nesse pedaço de linhagem e que por isso também a gente tem o cabelo escuro nessa época. Que por isso que eu tava Uhum. fazendo essa conexão. E aí a outra opção que a gente tem, que é a que eu prefiro, que depois desse Serwyn do escudo de espelho, é o Byron Swan. Peraí que tá carregando aqui pra eu poder ler pra vocês. Que era um cavaleiro da casa Swan e era durante. Não vou falar durante o reino de quem era, porque eu acho que pode dar problema, mas vamos dizer que era bem mais próximo da época da Rhaenyra. Mas tem. É uma lenda contada durante o pedaço de história que a gente tem no Fire and Blood, no Fogo e Sangue, que é um livro de história, né? A gente tem esse material que conta a época das brigas da Rhaenyra com os irmãos dela, como se fosse um livro de história. Então a gente tem esse mesmo conto de que tinha esse cavaleiro que usou essa técnica para tentar matar um dragão. Só que no Fogo e Sangue tem variações de qual dragão teria sido esse que este brother tentou matar, que nesse caso ele não conseguiu porque ele morreu mesmo. O que eu acho legal é que esse torneio, a gente vê ali vários pedaços do povo, né? A gente tem ali o Dunk como PJ, indo lá atrás, né, tentar conseguir um trabalho. A gente tem a dona da estalagem. A gente tem as primas, né? Ali as primas ruivas especificamente, porque aparentemente ruivos gostam de ruivos. O cara tem uma questão ali, né, com ruivas. É o Dondarrion, É, né? E isso de aí três também um ruivas. ponto, né? É, O Beric Dondarrion era o líder da Irmandade Sem Bandeiras lá em Game of Thrones. E aqui a gente tem um parente dele, que é o cara que o sim, Duncan tem que chegar pra comprovar. Ó, o Sir Arlan falou com você, o Sir Arlan lutou pelo seu pai, pelo seu avô, então você tem que falar que ele existiu. O cara, mano, eu tinha 300 cavaleiros eu não andantes tenho ali, como que eu nada vou a ver lembrar de isso. um velho? Vaza. Aí, tipo assim, Exato. a reação dele, bêbado, saindo com duas primas, pós-rolê, o cara chega falando isso, porra, é completamente. Não é pra chamar o cara de cuzão, não. Foi completamente condizente com o que a maioria das pessoas faria, velho. Sim, tipo assim, o que que eu tenho com isso, né, meu brother? O que que eu posso fazer por Exato. você? E a gente tem esses artistas, que é sempre legal a gente ver esses tipos de teatros em todos os momentos de Game of Thrones. A gente viu lá em Game of Thrones, a gente viu as peças que foram mostradas em Game of Thrones, a peça que a própria Arya vê ali mostrando o que aconteceu com o Tywin, como que foi a morte do Joffrey e etc. A gente vê em House of the Dragon também, a gente vê logo nos primeiros episódios, quando a Rhaenyra tá passeando pela própria Baixada das Pulgas, né, com o tio dela, de maneira totalmente não incestuosa, que ela vê ali também que tá tendo espetáculos, e a gente vê de novo, a gente vê de novo aqui, que é uma expressão muito, muito recorrente do povo, né, que você transmitir os contos, não só através das pessoas, entre família e tudo mais, mas também através da arte. Já a gente vê essa provisão e aqui a Tancelle, né? Não sei falar o nome dela, Tancelle é é uma alta das demais. artistas que tá ali. Que eles Exato. vão indo nesses torneios, nessas reuniões, todas essas oportunidades, porque também é o jeito deles de ganhar dinheiro. Então é isso. E assim, as justas, elas estão. Aqui a gente vai acompanhar um cara que tá entrando nas justas e tá tentando chegar até o final. Isso que a Vit falou que tem várias castas de cavaleiros participando das justas também. É bem interessante, porque o Duncan ele é o cavaleiro andante que fica procurando o bico e as justas são uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas a gente tem em Game of Thrones, a gente vê uma justa acontecendo com o Loras enfrentando o Montanha. Ele ganha do Montanha porque ele tinha colocado uma égua no cio ali. Isso distrai o cavalo do Montanha. Ele perde a passada e o Loras ganha dele. E entrega a rosa pra Sansa. Então a gente tem em House of the Dragon o Daemon numa justa, também ganhando, entregando as rosas pra Alicent. Depois ele apanha do Criston Cole. Então, assim, as justas elas sempre estão no começo de Game of Thrones, no começo de House of the Dragon, nessas histórias. Só que aqui a gente vai ver
como se discorre um torneio. A gente tá dentro desse torneio vendo esses detalhes que a gente não via antes. Vendo como que é um jantar de um lorde rico, vendo como que os cavaleiros ficam enquanto eles não estão em batalha, vendo como que os cavaleiros de menor nome se portam diante dos outros cavaleiros, porque assim, a Justa é um torneio que o Duncan pode enfrentar o Lionel Baratheon, por exemplo. Ele poderia, se Sim. tivesse na mesma época, enfrentar um Daemon Targaryen. É só ele ir ganhando, tá ligado? É chaveamento, pô, chegou. Então a gente vai ver uma temporada inteira dentro de um torneio, que é bem interessante também, porque os torneios eles sempre são o momento mais glamouroso de Westeros, cada época tem o seu grande torneio. O torneio de o torneio da rebelião do Robert, a rebelião do Robert começa num torneio, né, que é o momento que o Rhaegar entrega a rosa lá pra Lyanna Stark, e aí todo mundo para de rir, fica todo mundo, ih, caralho, o Robert do Dá lado uma dela. Então, merda. assim, as merdas acontecem nos torneios, e a gente tá vendo um torneio agora. Torneio também é hora pra politicagem, torneio também é hora pra conspiração. Então, esse é o lado bom também, porque a gente tá vendo do ponto de vista de um personagem que tá alheio a tudo isso. Mas ele está no meio dessas coisas, né? Então, eu acho bem legal. E assim, só resumindo também aquela parada da peça, basicamente a Tancred estava falando de um cavaleiro que usou o escudo de espelho para se aproximar do dragão. A gente tem um cara que supostamente fez isso na Era dos Heróis. A Era dos Heróis é antes e entre o momento da construção da muralha. É muito antigo. Inclusive lá no canal da oficina tem uma série de vídeos contando dos principais heróis da Era dos Heróis. Então a gente fala também do Último Homem, que os caras falam que poderia ser o Jon Snow, por exemplo. O Bran, o construtor, que é o cara que construiu a muralha e que fundou os Stark, que talvez não sejam só. A gente tem um Rei da Noite nessa época, que não era o Rei da Noite de Game of Thrones, mas era um cara da Patrulha da Noite, que foi pro norte e voltou meio diferente, mais parecido com o Uncle Bade. Então, a era dos heróis é uma era de lendas. Essas lendas, ninguém sabe se elas são reais ou não. Só que aí, usando o que é passado nessas lendas, um cara na época da Dança dos Dragões, que é de House of the Dragon, tentou também se aproximar de um dragão com o escudo como se fosse um espelho, né? Então é. E aí a gente tá contando, tá tendo essa história contada de novo, mas aqui, do mesmo jeito que eu tô falando que a Era dos Heróis é uma era que ninguém sabe se realmente aconteceu, isso são só lendas. Nesse momento, as pessoas mais novas acham que os dragões podem ter sido realmente só lendas. Os mais velhos falam, não, na minha época tinha dragão, eu já vi um dragão, não sei o que. E tem gente que fica tipo assim, talvez ele tenha visto outra coisa. Talvez os dragões eles são só pra fantasia, pra contar história e tudo mais. Talvez eles nem de fato existam, seja uma narrativa que os Targaryen inventaram pra mostrar que eles são melhores. Então nessa época, os dragões eles não existem há um bom tempo, justamente pra justificar esse ponto de vista. O cara jovem igual o Duncan vai achar que dragão existiu, mas nem a Não. pau, mano, nem a pau. O último dragão vivo foi há 50 anos desse período em que a gente tá. Sem spoiler de nada, o Dunk, nos primeiros momentos ali da novela, do Cavaleiro Andante, ele conta sobre que ele lembra de quando o Sir Arlan contou pra ele de quando ele viu o último dragão. Que o avô do Sir Arlan levou ele e que ele viu que era um dragão muito, muito pequeno, mirradinho, não sei o que, não sei o que. Ele tinha, tipo, ele era uma criança. O Sir Arlan tinha entre 50 e 60 anos quando ele falece, que inclusive é uma idade avançadíssima em termos de Westeros, né? Porque você pode morrer por qualquer coisa. Como a gente Aham. pode ver no começo da série, não tem muita higiene, né? Esse é um ponto muito importante. Então a gente tem esse, Nossa. esse gap de 50 anos entre agora e isso. Então a gente tem gerações e gerações que, tipo, só ouviram falar, e daí eles vão escolher se eles vão acreditar ou não. É a mesma coisa que a gente ouve, tipo, minha bisa falava que tinha visto um saci. Vou, sabe? Você escolhe se você vai acreditar na sua bisa ou não. Tipo, é folclore brasileiro. É a mesma coisa em que está se tornando esse folclore. E é bonito, aí eles trazem as coisas de dragão, e também é um jeito dos artistas lamberem a bola dos Targaryen, né? Tipo, ai. Vou fazer uma graça aqui, que daí vai ser legal, porque eles vão gostar. Quem sabe eu ganho um dinheirinho, quem sabe eles me chamam pra fazer performance no palácio e todas essas É, coisas. Então, a exato. gente, a gente vê esse pedaço. E uma coisa muito engraçada, não engraçada, mas assim, pra vocês entenderem como é que funciona um torneio, na semana passada eu apresentei aqui em casa pra Mariana o The Knight's Tale, que é um filme do Heath Ledger. Super antigo, Heath Ledger, maravilhoso.
no auge. Gente, que elenco! Inclusive, Robert Baratheon tá nesse filme, o Visão tá nesse filme, elenco cheio de estrelas. Mas que o começo desse filme é igualzinho o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele era serviçal do cara, o cara morre, ele fala: vou no lugar dele porque preciso ser cavaleiro, preciso ganhar dinheiro pra sobreviver. E aí mostra o conceito ali dos torneios, de você ir ganhando batalhas e ganhando um nome, né? De você sendo conhecido pelo povo e tudo mais. E uma coisa muito importante que não existe, mas existe nessa época, a gente pode ver se isso vai se tornar uma questão, é que como nobres e príncipes participavam ao mesmo tempo em que pessoas sem nome participavam, no filme, e esse filme saiu há não sei quantos mil anos atrás, então não é um spoiler, durante uma justa alguém percebe que o cara que tá no meio da justa é o príncipe. E aí ele desiste, porque ele fala: eu não posso ser responsável por bater no príncipe. Tipo, é uma É, questão, sabe? Tipo, imagina se você é o cara que mata o herdeiro do trono, sabe? Uma coisa assim. Então, ter os príncipes é uma questão. Na novela, o Dunk pensa sobre isso. Ele pergunta ali: nossa, mas vai ter príncipe aqui na justa? Aí falam: vai, já tá. Galera já tá por aqui, hein? E ele pensa: meu Deus, será que posso? Desafiar um príncipe? Como que seria isso? Então a gente vai ver como isso também vai se desenvolver. Assistam The Knight's Tale, é muito bom. Acho que é Coração de Cavaleiro em português, eu não sei. isso aí. Mas o Heath Ledger tá lindo como sempre. Assistam esse filme, é muito bom. E um detalhe também em Ah, e relação aí à agora, gente, ausência. Pode falar, pode falar. desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar sobre as armaduras, que graças a Deus a gente continua com a tradição que House of the Dragon trouxe de trazer à vida o que a gente tem nos livros. A gente já viu armaduras excelentes ali em House of the Dragon, especialmente a armadura do Daemon, mas a gente vê Nossa, ali, né, foda. já a coroa do Lionel Baratheon, pra mim, é um dos melhores adereços que a gente já teve nas séries de Westeros. Eu sou apaixonada por essa coroa dele, achei ela incrível. A gente tem até coisas mais simples, que é como a armadura dos Fossoway. Os Fossoway ali aparecem quando o Dunk chega ali no torneio, ele vê os dois meninos Fossoway, que vão ser importantes ali. E é muito engraçado no livro, gente, porque eles só ficam. Aliás, na série também eles fazem um pouco disso, mas é muito intenso no livro. Eles ficam fazendo o tempo todo metáforas com maçã. O tempo inteiro. É tipo, ai, porque ele ainda não está maduro. Ai, porque a semente ai, porque ele é da macieira principal e eu sou da outra. E eu, tipo, meu Deus, gente. E ele tem a maçãzona, né, aqui no peito dele. Eu achei muito legal a caracterização que eles fizeram. E a gente vê pelo trailer que a gente também vai ter uma excelente armadura Targaryen. E eu tô ansiosa pra ver o que mais ali de visual eles vão trazer, porque o Game of Thrones ele trouxe ali um visual muito mais pé no chão para as armaduras, uma coisa mais realista com o que foi a nossa era medieval, né? Com registros, etc. Mas, cara, que delícia ver uma maçã pintada no peito de alguém, né, gente? Muito bom, Exato, tem delícia, adorei. que. Eles têm que abraçar essa fantasia, eles viram isso em House of the Dragon e vão seguir aqui. E assim, o detalhe da abertura que a showrunner da série falou é que a ausência da abertura é que House of the Dragon e Game of Thrones eles são mais glamurosos. Glamurosos no sentido da narrativa mesmo. Quando vai chegar alguém pra falar com a Daenerys, você está diante de Daenerys Targaryen, nascida da tormenta, mãe de não sei o que lá. Fica 15 minutos a abertura. Quando vai chegar em House of the Dragon é a mesma coisa. É um glamour, é uma apresentação. A cena que o Viserys entra no trono, por exemplo, que o Daemon ajuda ele a subir no final. Todo mundo para ver ele devagarzinho andando. Enquanto o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Duncan, ele é mais direto ao ponto. Ele é mais broncão. E por isso que não tem a abertura. Entendeu? Por isso que essa série é uma série que mostra essa diferença na duração do episódio, em ir direto ao ponto nesse sentido também. E aqui é uma história que vai escalonar gradualmente, com uma tranquilidade maior. Então assim, o primeiro episódio foi meio parado. Tá bom, só que vai chegar esse livro, o momento ali pro penúltimo, último episódio, foi o momento que eu tava lendo, eu parei e falei, caralho! E quando você chega no clima que você fala, mano, eita porra! Tipo, lendo o livro, eles já transmitem o Martin é bizarro, né, escrevendo. E aí, mano, eu
eu vibrando, lendo o livro, não sei o que, caralho, gritando no quarto. Aí meu pai chegou e falou, você chegou na parte, né? Eu falei, cheguei, mano, que foda, não sei o que. Então, assim, vai chegar nesse momento. Se eles acertarem isso, e eu acho muito improvável que eles não acertem, meu amigo, essa reta final da série dessa primeira temporada vai fazer muito barulho, né? E aqui uns outros pontos também, em relação à armadura, a gente viu nos trailers que enquanto o Daemon ele tinha aquela armadura que remetia a um dragão, aqui os Targaryen vão usar mais o fogo. Os dragões estão extintos, a armadura lembra mais o fogo. E nós teremos finalmente a chance de ver um Baratheon lutando. Um Baratheon de armadura. Porque o Lionel é esse cara. Quando a gente tá em Game of Thrones, o Baratheon maioral ali já não lutava mais, já estava aposentado. O Robert provavelmente é o maior Baratheon da história. Provavelmente não, ele é o maior Baratheon da história, mas no auge dele, a gente não vê isso. Quando a gente vai no Baratheon de House of the Dragon, o cara nem levanta da cadeira, o cara não sabe nem ler direito, o cara é um puta de um pela-saco. Aqui a gente vai ter um Baratheon que é imponente em termos de força física, né? E que vai usar a armadura em batalha, né? Não é uma grande guerra, não é a Batalha dos Bastardos, é justa. Mas a gente vai ver um Baratheon em armadura. E assim, só do Avicii já ter falado da coroa dele, já deu pra perceber o quão grandiosa vai ser a armadura desse cara, mano. Puta merda. Ai, Deus, eu tô muito animada. Que, tipo assim, a gente tem aquele ditado que a gente vê em Game of Thrones, em House of the Dragon, que, ai, quando nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda pra saber se a pessoa vai ser biruta ou não, né? Aquela coisa. Quando nasce um Baratheon, eles também jogam uma moeda pra saber se vai ser uma diva ou se vai ser um bêbado machão. E Lionel Baratheon é uma diva. Eu amei ele Ele é as duas dançando. Não coisas, falando, ele é as duas coisas. não estou falando em questão de sexualidade, tá, galera? Não é nada disso. Eu estou falando de Não. flair, né? De vibes. Olha, essa cena não existe no livro, tá, gente? Tem esse desvio. A gente não tem, mas, cara, a sala VIP dos Baratheon e tudo que acontece ali dentro. É tão boa essa cena. Eu achei fantástico ele tentando pisar no pé, ele chamando o Dunk lá. A gente vai falar sobre isso e o que significa, porque o Lionel tinha tudo pra ser um metido, né? E aí ele tá lá, Aham. né? Ele é essa pessoa. Eu tô tão fascinada por esse personagem. Juro, o Lionel foi assim uma caracterização muito excelente. E esse negócio da coroa dele, quando ele sai, que ele termina de falar com o Duncan, ele sobe na mesa e um dos chifres dele bate no candelabro do teto. E eu, tipo, gente, que pessoa boa, cara. Eu adorei você. É Você é muito tão bom. bom. E assim, o apelido dele é Tempestade Risonha, né? E ele é um ator o ator que fez Sex Education lá. Ele era um dos namorados da mãe do Otis, do principal. Meu irmão olhou e Sim. falou: Puta, eu não consigo olhar pra ele e não ver o cara de Sex Education. Mas assim, eu já desprendi, aqui já é Lionel Baratheon, Tempestade Risonha. Ele é tudo que a Vit falou que deveria ser um Baratheon. Além dele ser essa diva espalhafatosa, ele é o bêbado também, guerreiro. Né? Então ele é o cara que vai juntar esses dois lados. É igual os Targaryen também, que tem ou o cara é um sonhador ou o cara é um grande guerreiro. A gente tem o Viserys, que é o sonhador, a gente tem o Daemon, que é o grande guerreiro, a gente tem a Daenerys, que é a sonhadora, a gente tem o Rhaegar, que era o grande guerreiro. Então sempre vai ter um ou outro, né? Os Baratheon também vão ter isso que a Vit falou. Ou vai ser um cara que vai querer aparecer pra todo mundo, ou ele vai ser um baita de um bêbado, maluco, tudo mais. O Lionel consegue ser as duas coisas. E é um personagem, assim, singular, tá ligado? É um personagem que vai ter, sim, o seu grande destaque. Eu acho que não só nessa primeira temporada, acho que ele volta depois também, né? Então ele vai continuar aparecendo ao longo do caminhar do Duncan aí. A conversa que ele tem com o Lionel, antes da gente falar sobre ela conecta também com um tema que vem com com a conversa que o Dunk tem com as primas, que a gente vê ali a conversa do Dunk com as primas, falando, quando que ele vai acordar e tal, e elas fazem um pouco de graça dele, né, dão uma humilhadinha, a gente vê ali uma menina que elas estão fingindo que a menina tá morta, o que só significa que tem alguém naquele acampamento que tem um fetiche muito estranho, o que também não é É, grande surpresa bizarro. pra gente, né? Pra quem já assistiu House of the Dragon, todos os traumas já foram, né? Já passando por isso, não gosto nem de lembrar. Mas enfim, aí tem as três ruivas ali conversando, e elas trazem um tema que depois conecta com o que o Lionel fala, que não tem muita grande diferença entre o Duncan como cavaleiro andante e elas como prostitutas, porque os dois estão vendendo seus corpos.
Elas trazem essa temática e o Lionel também fala isso, que valor que você tá se vendendo. E elas falam sobre, cuida do seu corpo, porque você só tem esse, etc. E a gente volta nisso do valor da pessoa. Não separando, né? Porque normalmente você pode separar o valor da pessoa e o valor do trabalho da pessoa, da função. E no caso, tanto das prostitutas quanto dos cavaleiros andantes, essas coisas são misturadas. O seu valor é o serviço que você está prestando. Se você não for um cavaleiro, né? O Lionel fala pra ele: se você não tiver um cavalo, você não é um cavaleiro, né? Se ele perder o cavalo na Uhum. justa. E daí o que que vai sobrar, né? O que que você vai ser? E aí eu queria saber de você, Marcos, o que que você achou a conversa bêbada dos dois, né? Depois da cena da dança, depois que ele chega ali e pergunta, o que que você achou desse papo? Eu gosto da confiança dele no geral. Porque, tipo assim, no começo que ele tá dando um discurso pra todo mundo, ele esquece o que ele tem que falar, mas ele não sai do eixo dele. Ele não fica tímido, ele não fica sem graça. Ele é o dono da parada. Ele tá comandando ali. Então eu gosto muito de. E assim, eu gosto também de como ele dá conselhos que nem sempre são os melhores conselhos. Ele não é tipo assim, ele não tá falando coisas que você vai parar e pensar e falar, caralho, isso faz sentido, que vão mudar o rumo do que o Duncan tá fazendo. Ele tá falando às vezes umas merda ali, tá ligado? De um bêbado que depois ele fala, mano, eu tô muito louco tal. Tipo assim, você não tem chance nenhuma, e o que eu tenho que fazer? Ah, sei lá o que você tem que fazer, eu tô bem louco, tchau. Então, assim, eu gosto dele ser esse personagem que ele tá ali no topo, mas ele não se porta também como o dono de toda a verdade. Ele não é necessariamente porque ele é um bem-sucedido que ele vai saber o que ele tá falando. Então eu gosto também de como eles trabalham essa personalidade dele, né? E eu acho bem legal essa cena toda, porque, mano, eu tava falando pro meu pai, porra, é fácil assim? Ele vai entrar, vai pegar uma coxa de frango também da cara dele, vai comer e tá de boa. Aí o maluco chama ele, aí o Lionel olha e fala, o que você tem pra mim? Ele, não tenho nada. Aí ele, não, então você veio me matar. Não, então o que você tá fazendo na minha Tem que cabana, comer caralho? jantar. Aí, eu vim comer. Aí, tipo, mas ele gosta dessa simplicidade, No né? final das contas, é isso que o Dunk dá pra ele. Ele dá a risada. E o Tempestade, se tem uma coisa que o Exato, Tempestade risonha agora, gosta é da risada. Ele viu sinceridade do exato, Dunk, ele tem um bom julgamento ali de caráter, e daí ele fala: beleza, é nóis, vamos se divertir. Eu gostei muito de quando ele exatamente. tá falando sobre quem eram os ancestrais dele, porque eu tinha que fazer isso, porque os Baratheon fazem isso. Tipo, eu tenho que ser assim porque os Baratheon são assim. E é uma distância entre essas duas pessoas, porque o Lionel, ele tem que, né, enfrentar as batalhas dele como os ancestrais deles faziam, né? Senão você vai ficar. Você corre o risco de ficar marcado na história, seja pelo bem ou Como seja o pelo pior mal. A Baratheon. gente tem É, pessoas que ficaram marcadas. Exato, do tipo, o fracassado, sabe umas coisas meio assim? Então, ter um nome também tem um preço que você tem que pagar, né, na sua vida, vamos dizer assim. E diferente do Dunk, que não possui ancestral nenhum, e, né, ele tá construindo, tá escrevendo a história dele sozinho, do zero, e que isso também tem um peso muito grande, porque você sente ao mesmo tempo um grande infinito e uma grande insignificância perto de pessoas que, poxa, é uma pessoa ali que tem sobrenome, né, ou tudo mais. Os nobres, eles tiveram acesso a uma vida que o Dunk nunca sonhou, seja em questão de conforto, de experiência, né, o Lionel é uma pessoa com experiência nas próprias justas, o Dunk nunca passou por isso, e também de treinamento. A gente vê ali os Fossoway, por exemplo, que o cara tá lá cantando de galo para qualquer pessoa que passa, que o menino fala, tipo, ai, vai, bate no meu primo aí, porque ele fica com essa de querer bater nas pessoas para mostrar que ele é o maioral e que ele tal, é não sei o que, não sei o fodão, que lá. Que ele é o fodão, ele é só um bosta, né? Mas enfim, um Fosway. Quem que é o Fosway da vida? Poxa, caralho, quem é você? Mas é muito interessante isso, de ver essas duas personalidades conversando de igual para igual, porque eu acho a cena ela foi muito bem construída, porque quando eles colocam eles dois sentados junto, do outro lado da mesa, né? Porque não é na parte da frente do salão, eles estão separados do resto das pessoas pela mesa, porque ali é o lugar onde o Lionel estaria sentado sozinho, o Dunk sentado do lado dele e usando a coroa dele, né? E que eles conversando Sim. ali, sabe? Na sinceridade, essa cena é maravilhosa. Eu gostei muito dessa cena. Só que assim, o Fossil piorzinho, ele fala depois, né? O meu primo ia acabar com você, ainda bem que você não lutou com ele. Tipo assim, Ia te é um. arrebentar. É, exatamente. E assim, é legal essa conversa dos dois, porque
há pontos de vista. Enquanto o Duncan não tem nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de perspectiva, e o Lionel tem tudo isso, o Lionel ele tem um dever a cumprir, enquanto o Duncan não deve nada a ninguém. Se o Duncan quiser baixar as calças e cagar ali no meio, ele pode. E o Lionel não. É Então é verdade. nesse sentido também, né? De tipo, eu tenho que fazer o que meus ancestrais faziam. E o Duncan, mano, se ele quiser chegar aí, ele pode. As únicas coisas que vai acontecer com ele é ele arcar com as consequências dos atos dele. Se ele cuspir na cara de um príncipe, ele pode acabar morto. Mas ele pode fazer isso, Exato. entendeu? Se ele cuspir na casa Ser de um cavaleiro. príncipe. Exato. Tipo, o Lionel cuspir na cara de um príncipe, ele vai causar uma guerra entre duas casas gigantescas. Né? Pode causar uma guerra em Westeros. O Duncan não. Então ainda tem também esse outro ponto de vista que é bem legal da gente se pesar, porque até então a gente sempre esteve na pele das pessoas que, se derem um passo errado, vão causar um grande conflito. Quando a Arya soca o Exato. Joffrey, dá uma puta de uma treta. Dá uma puta de uma treta. O Robert nem sabe o que ele faz pra resolver. É a Cersei falando merda de um lado, é o Ned clamando por piedade do outro, e é uma puta. E se fosse duas crianças X, não ia acontecer nada. Nada. Então também tem esse lado, sabe? O interessante é que ser cavaleiro, né, não é uma coisa que qualquer pessoa faz. Porque o ser cavaleiro é você se colocar em perigo. Então, quando eu não sei a árvore genealógica dos Baratheon para saber exatamente quem é o Lionel, se o Lionel, sabe, é direto, etc. Mas geralmente quem vai ser cavaleiro são os segundos filhos, os terceiros filhos. Quando tem um quarto filho, sei lá, mandam pra cidadela para estudar, sabe, umas coisas assim. Uhum. É, Bom, easter eggs, deixando aqui esse easter egg flutuando por aqui. Vai vir, vai vir. Então, o Lionel, quando ele se tornar Sir, né, ser um cavaleiro, não é uma coisa que qualquer nobre faz, mas que você tem que fazer bem, né, quando você é colocado nessa. Não que outras pessoas não podem ser. Tipo, o Rhaegar, ele era herdeiro do trono, né? Ele era herdeiro do trono, mas ele Sim. ia lá para as justas, porque ele era ele. Tanto que foi mó auê quando o Jaime Lannister decide ser da Guarda Real, porque você ser da Guarda Real, além de você ser um cavaleiro, você tá dizendo não para os seus títulos, para suas posses, você sai da linha de sucessão. Então, para as casas nobres tem todas essas esmilinguice envolvida. E o Dunk só tá ali, tipo, vivendo. E eu fiz uma anotação aqui que eu esqueci, que quando o mocinho Fosso vai chamar o Dunk pra levar pra sala VIP, ele é tipo um promoter, né? Tipo, vem comigo, Aham. lá tem mocinhas e bebida e comida. Aí ele leva ele junto, ele chama o Dunk de half man, de meio homem, que é um É. apelido que a gente vê em Game of Thrones usado ao contrário, né? Inversamente proporcional pro Tyrion, que eles chamam ele de meio homem. E agora pro Dunk chamam ele de meio homem por ele ser, na visão deles, meio homem e meio gigante. Eu achei ótimo também Exato. ter esse ponto. Pô, bem legal, porque ele provavelmente é o cara mais alto que a gente viu. Eu acho que historicamente no livro ele é maior em termos de altura do que o Montanha. Porque os caras falam que assim, a Eu altura acho dele é um que sim. negócio bizarro. É um negócio Tão realmente grande quanto o bizarro. Brienne, não. Tão É, grande quanto o então, Brienne, não. exatamente. Eu- É um spoiler falar sobre a Brienne? Não, não, tipo, é só Pode, uma pode falar. referência, um easter egg. Gente, Aham. Brienne a descendência do Dunk. A linhagem da Brienne vem do Dunk. A altura deles foi passada geneticamente. Brienne não herdou. Os olhos azuis, eu achei bonitinho também que tem os olhos azuis do Peter, né? Eles têm esses olhão Sim. azul, azul safira aí. Muito bonitinhos, muito Aham. fofos. Bem legal mesmo. Tem personagens aqui também que vão ter essas relaçõezinhas com personagens de outras séries, né? Além dos Targaryen, é óbvio. E o que a Vit falou também uma hora lá dos Targaryen não terem mais esses traços valerianos completos do jeito que eles tinham lá na época da Rhaenyra e tudo mais, é porque a rainha atual, ela é uma Dornesa, tá? Ela é uma Martell. Então, eu falei que o rei é o Daeron II, a rainha é a Maria Martell. Nesse momento, ela é a mãe dos príncipes de Westeros aqui, então por isso nós teremos alguns Targaryen sem o cabelo pálido, sem os olhos violetas eles esqueceram, mas eles transferiram para olhos azuis, né? Então a gente não vai ter necessariamente estes traços valerianos em todos aqui. O rei, ele é um valeriano que fisicamente tem esses traços. A rainha, ela é de Dorne. É só
Só pra gente pontuar isso aqui. Mais alguma coisa, Vit? A gente pode passar pras perguntas aqui rapidinho. Acho que fechando só quando ele volta pro lugar ali da árvore dele, né? Putz, é mesmo, não Que pode esquecer tem. essa cena é foda. Essa cena é maravilhosa. Eu não acho que é um Uhum, spoiler, porque a gente vê ali o próprio, as simbologias que estão na divulgação da série. Quando a gente estava na Comic Con, a gente recebeu um brinde, que era uma mochilinha, como se fosse o escudo, né? Que ele carrega ali nas costas, e com a espadinha. O escudo que ele carrega nesse momento é o escudo do Sir Arlan, que é um cálice alado. E aí a gente vai ver a criação do escudo do próprio Ser Duncan, que vai ser exatamente esse momento que é a estrela cadente passando sobre a árvore. O escudo dele fica como. Que eu tenho aqui também. Por isso que eu não acho que é um spoiler, porque tem aqui na capa do livro, ó, gente. Eu vou colocar aqui na imagem sim. para vocês. Esse é o escudo do Ser Duncan. E é esse momento muito bonito. A gente. Beleza, a gente vê ali o Egg aparecendo, vê a conversa dele, falou: tá bom, você pode ficar então, mas eu vou bater em você se você merecer. Mas só quando você É, merecer, e eu vou te ensinar e tudo mais. E esse momento é muito legal. Pra mim, o momento mais legal é quando ele fala sobre esse negócio da estrela, porque ele acha que o Egg tá tirando com ele, né? E o Egg fala que ele acha que o Egg tá tirando com ele por ele falar que ele não tem a porra da barraca dele de novo. Tipo, e sim. os lords estão lá dentro das barracas deles. E ele, tipo, sim, e a gente tá aqui. E é isso que você vai ter, e é melhor você se acostumar. Mas o que o Egg tá tentando dizer é que eles não estão experienciando esse momento, que é ver essa estrela cadente passando. E isso é muito um recorte também do que é essa série, que é o povo experienciando coisas que os lords nem pensam e que, por causa do dinheiro deles, por causa da herança que eles têm de linhagem e tudo mais, eles não dão a devida importância. Eles não têm essas experiências e que existe muito valor nessas experiências de estar ao ar livre, de estar com o povo, de ter uma vida mais simples. E aí ele fala, tipo, então se eles não estão vendo, então essa estrela é só pra gente, né? Essa sorte é só Sim, nossa. Esse momento tipo, é muito legal. E o sorrisinho que o Egg dá, tipo, deitadinho assim, tipo, ele vira. exato. "Uhum." É Eu muito tô legal, é arrepiado de muito novo de legal. lembrar, tipo, The Luck is Ours Alone, né? Então, tipo assim, se eles estão lá no É, glamour deles, nas cabanas protegidos, a gente pôde ver a estrela cadente. Então a sorte é nossa, porque a gente teve essa oportunidade. Achei realmente bem legal. Bom, gente, como sempre de costume aqui no Falar Morgulhos, a gente abre a caixinha de perguntas logo depois do episódio ir ao ar e vocês mandam as suas dúvidas. O Bruno Nazariosa aqui perguntou quantos episódios serão. Serão 6 episódios. O Antônio Neto BS perguntou: esse tom cômico ficou exagerado ou vai ser assim até o final? Eu não achei exagerado, eu achei meio pontual. Tipo assim, tirando a parte da cagada, né? Aquilo eu já achei exagerado. Mas eu achei meio pontual assim. Mas de novo, é o que eu falei em alguns momentos aqui. O conflito vai escalonar de um jeito, vai ser aos poucos, mas quando você perceber, vai estar aqui, ó. A hora que você perceber, fala, mano do céu, o que, que eu estou presenciando? Vai estar aqui. Então, assim, a tendência é que a parte cômica vá diminuindo para a tensão acontecer, porque isso aqui não é uma série de alívio cômico. Isso aqui é uma série que vai entregar um episódio final muito foda. Tá, eu já tô adiantando aqui que assim, se eles estragarem esse episódio, eu vou ficar muito puto. Vocês vão ver eu fazendo um podcast aqui com a Vit reclamando, igual eu reclamei do final de Stranger Things. Mas eu acho improvável que isso aconteça porque, pelo que eu vi nesse primeiro episódio. Então, o que vai acontecer de escalonado pro final é bizarro. Vocês não estão esperando o nível de tensão, de emoção que eles vão proporcionar nesse final. e a gente consegue ver até pelo trailer que passa, né, depois do episódio. Não foi um trailer. Eu achei que ia ser um trailer sobre o próximo episódio, sabe? Aquela coisa de termina a série, aí tem o trailer do próximo episódio, que acontecia, por exemplo, em House of the Dragon. Mas nesse primeiro Sim. episódio eles colocaram um trailer sobre a temporada, mas até onde eu consegui perceber, não tem cenas do conflito final, ali do que a gente vai ver. De fato, do final. Então, eles estão ocultando mesmo, eles estão colocando o tom ali como se fosse. Vai ser a série inteira assim, só que como o Marto falou, eu acho que a gente vai ver esse cliffhanger. Nesse episódio, a gente ficou sem um cliffhanger, que a gente tá acostumado a ver esse Sim. cliffhanger de Game of Thrones,
Tipo, choque, meu Deus, garoto sendo, criança sendo jogada pela janela, e etc, etc. E a gente vê que esse tom tá diferente, mas esse episódio ele termina com promessas, sabe? Então é isso. É Exato. mais sobre o que pode acontecer e não sobre um cliffhanger maciço e tal. Exato. O Joleão manda aqui. O Egg é carequinha por algum motivo? Calma, né? Por favor, gente. Isso aqui eu não sei se é pergunta de quem lê o livro ou de quem tá curioso, mas assim, o que a gente tem pra falar é que em Game of Thrones a Sansa vai fugir, os caras falam, você tem que pintar a porra desse cabelo, porque quem vê você com essa cor aí de cabelo vai sacar na hora o que, que é você. Só isso, né? Então, às vezes acontece. Mas não Posso falar necessariamente. que um careca. Tem dois carecas, no mínimo. No mínimo, dois carecas em House of the Dragon. Se vocês quiserem lembrar de carecas assim da história, que por algum motivo são carecas, eu não sei. Mas lembrem aí dos carecas de House of the Aham. Dragon, segunda Tem temporada. carecas em House of the Dragon e são carecas propositais, é, realmente. E aqui, ó, o que que é isso preto Uhum. pergunta aqui. Dizer que Kingsland, que é de King's Landing e não é da Baixada, já matei na hora, aquela carequinha não me engana. Então, gente, a galera já tá aqui, o pessoal tá esperto com o que tá acontecendo O nessa pessoal série aí. tá afiado, tô gostando. Todo mundo tá prestando atenção. Exatamente. Ó, tem gente aqui reclamando de falta de ação e tudo mais, mas essa, de novo, é uma série que ela vai caminhar pro final, né? Ó, tô louco pra ver o Duncan. Ah, isso aqui não dá pra ler. O pessoal Ah, falando que é muito emotivo. spoilers. Senti a essência de Game of Thrones, principalmente na hora da cagada. É, realmente, velho. Ó, o Andrade aqui, Cheiro Andrade O de última pergunta. temporada, né? Aham. Ó, recomendo eu começar por essa série e depois ir assistindo as outras até chegar em GOT. Se você quiser cronologicamente, é House of the Dragon essa e GOT depois. Só que House of the Dragon e essa não estão acabadas, né? Então, eu recomendaria, já que Olha, você tem essa oportunidade de fazer do zero, você vê uma temporada de cada. Por exemplo, vê uma de House of the Dragon, uma de Game of Thrones, uma de Cavaleiros dos Sete Reinos. Porque aí você vai. É que vai ser meio confuso, mas você vai vendo várias referências ao mesmo tempo, sabe? Você vai ver um Baratheon em House of the Dragon, um eu, Baratheon em Game of Thrones, um Baratheon em Cavaleiros dos Sete Reinos, por aí, sabe? a minha mãe, ela perguntou, ela não gosta de Game of Thrones, né? Porque ela acha que é muito violento. Eu não acho que não vai ter Aham. violência nessa série, mas tipos, né? Enfim. Ela toma susto com o dragão e tudo mais e tal. E aí ela falou: Ah, você acha que eu ia gostar? E aí eu falei pra ela, eu acho que essa temporada ela pode servir pra convencer, essa temporada, essa série em si, pra convencer as pessoas que não caíram no hype nem de Game of Thrones nem de House of the Dragon. Porque pode ser um jeito, né, de você se enturmar ali numa história que é um pouco mais simples, tem menos mística, vamos dizer assim, menos. Eu diria que essa temporada não vai ter muita coisa de muitas teorias, muitas coisas que vão ser tipo, você precisa saber exatamente o que aconteceu pra poder entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, você consegue Sim. canal dessa série e você realmente gostar, aí você pode fazer o seu questionamento. Será que eu quero saber o que aconteceu antes? Ou depois? Aí você pode fazer a escolha de pra qual caminho você vai. Mas eu acho que ela é uma boa droga de entrada aí pro mundo de Westeros. Eu acho que ela vai ter uma boa penetração no mercado, vamos dizer assim. Exatamente, porque ela foge, de novo, ela foge dos conflitos grandiosos, né? Então não tem um impacto real, é uma boa mesmo começar por aí. Então, gente, basicamente é isso. Como eu disse pra vocês aqui, os episódios eles vão ter uma mudança de tom gradual. Confiem que essa história vai pegar. Tipo assim, a maioria das pessoas, a gente fez um post lá perguntando o que acharam. Logo depois que o episódio acabou, ele tá com 100 comentários e a maioria das pessoas tá falando que gostou muito. A gente fez enquete também, ó. 38% falaram que já assistiram e gostaram bastante. 56% ainda não assistiram e só 6 não gostaram. 6% que não gostaram pelos comentários, a gente reclamando que não teve ação, que não teve luta, que não teve nada. Só que assim, vai além, tá? E o pessoal que está reclamando da ausência de luta, calma. Eu vi gente falando assim, não tem dragão, não vou ver. É a mesma coisa de você pegar alguma coisa de Star Wars e falar, não tem sabre de luz, não tem Jedi, eu não vou ver. Não é assim que funciona. Mas, cada um, né? Também. Só que assim, se você quer ver ação, quer ver luta, calma. Calma, porque a gente tem Targaryen, a gente tem Baratheon, a gente tem um gigante aqui. Então você sabe que vai sair, esse povo vai sair na porrada em algum momento.
É isso, né, Vit? É isso. Excelente primeiro episódio. Eu tô ansiosa já pra semana que vem. Já tô cansada em expectativa, porque, nossa, os horários vão ser malucos pra gente ficar acompanhando isso e conseguir gravar pra vocês, mas apreciem novamente o trabalho do Marcos, porque a gente tá gravando isso na segunda, o episódio saiu nessa madrugada, na madrugada de hoje, e a gente vai É. estar soltando o quê? Amanhã. Amanhã, né, Marcos? É, Então, tipo, exatamente. Amanhã, análise completa terça-feira. pra vocês no menor tempo disponível, porque, como eu falei, nós não somos CLTs, a gente tem outras coisas pra fazer. Então a gente faz isso É, quando dá. Então, apreciem esse exatamente. job, deem um like de vocês. E muito feliz de estar de volta com o nosso Falar Morgulhos. Bom demais voltar com Falar Mergulhos. Mandem suas dúvidas, perguntas. A gente vai postar os cortezinhos também ao longo da semana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está participando, mandando as perguntas. O que é isso? O Preto ele manda pergunta de House of the Dragon, ele manda pergunta direto. Já tá mandando aqui no primeiro episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos. Então é muito legal de fazer justamente porque é o que vocês mais engajam, né? A gente tá. O de One Piece tá saindo regularmente, tá dando um bom resultado. O de Stranger Things deu bom resultado, mas o Falar Mergulhos é o Falar Mergulhos. Então, muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Até semana que vem. É nóis. Até semana que vem, gente. Tchau!